exercício físico, ômega 3, magnésio e vitamina D, esses são pilares. São pilares. O magnésio tem o chavão que ele participa de mais de 300 reações químicas. Eu acho que ele participa de 100% das reações químicas. Por quê? Porque quando você fala em ATP, que é a moeda energética celular, não é ATP, é ATP mais magnésio. Tem onde tem o magnésio, tem o ATP. O magnésio tem um poder, eu vou falar algo, a gente sabe que ele é também cofator de enzimas que produzem neurotransmissores como serotonina. A gente sabe que ele também ajuda agonizando o GABA, entrando no TDAH, é um bom suplemento para quem tem TDAH, né? Eu acho que é vital. A gente sabe da ação dele na resistência insulínica, mas nem todo mundo imagina que o magnésio tem outros papéis. O magnésio ele é fundamental para enzimas que fazem o reparo e a replicação do DNA. Então, para você ter uma qualidade de pele boa, por exemplo, você tem que estar sempre reproduzindo aquela pele. Para isso, você tem que estar dividindo aquele DNA. Para isso, você precisa de magnésio. Outra coisa, suas mitocôndrias estão sofrendo com radicais livres. Todas as enzimas de reparo mitocondrial que estão curando aquelas mitocôndrias precisam de magnésio. Magnésio é fundamental para qualquer enzima que lide com DNA, que lide com... Ou seja, há evidências de que ingestas mais baixas de magnésio estão associadas a risco maior de câncer de pâncreas. O magnésio tem um potencial muito grande de proteção contra o câncer de pâncreas. Ele baixa a pressão arterial, então pode ajudar a prevenir a hipertensão arterial, infarto. E as consequências. AVC, etc. E são muitos benefícios do magnésio. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que essa é a dúvida que você nunca consegue dirimir. Se explica todo dia e no dia seguinte, qual o melhor magnésio? Qual o magnésio que eu tenho que tomar? Exatamente. Então, eu acho que isso aqui, vamos lá. Existem várias formas... Tem o de malato, tem o quelado, tem... Exato. Né? Então, vamos lá. Todo magnésio, a gente quando suplementa o magnésio, a gente está preocupado com magnésio, não com dimalato. Então, a gente está falando aqui do magnésio. Então, o que a gente tem que se preocupar é se aquele magnésio vai chegar onde a gente quer que ele chegue. Se ele é bem absorvível. Quais são os magnésios? Qual é o magnésio mais mal absorvido? É o óxido de magnésio. Por que o óxido de magnésio é usado? Porque ele é pequeno. O óxido é muito menor do que os quelados. Ou seja, você consegue fazer ele caber dentro de uma... Ele cabe dentro de uma cápsula de polivitamínico. Ele é usado em polivitamínicos porque ele não ocupa muito volume e o polivitamínico você tem que economizar volume para caber na cápsula. Então, o óxido de magnésio é usado apenas para isso. Os melhores magnésios são os quelados porque eles aproveitam transportadores das substâncias com as quais eles estão combinados para serem absorvidos. Então, magnésio dimalato, magnésio bisglicinato, são quelados, magnésio aspartato, todos esses magnésios quelados são praticamente igualmente bons, tem pequenas diferenças para absorção de magnésio. Então, o mais importante é absorver o magnésio. Quem não tiver recursos pode usar o cloreto de magnésio, que não é tão bom, mas é bem melhor do que o óxido de magnésio. Quem tiver recursos e quiser adicionalmente ter um pouquinho mais de ácido málico para mitocôndrias, ou de citrato para alcalinizar a urina e prevenir cálculos renais, ou de bisglicinato para melhorar o sono, resistência insulínica, colágeno, pode granularizar isso, mas a preocupação fundamental tem que ser a suplementação de um magnésio quelado. Acho que isso é importante. Dentro do quelado é sempre melhor. E a alimentação também. Alimentação. O magnésio, como é que é? O magnésio é a molécula da vida. Nossos solos são pobres em magnésio, mas não são tão pobres assim quando se fala... E o problema de se falar que o solo é pobre em magnésio e se repetir isso o tempo todo é que faz com que as pessoas desistam de procurar o magnésio na comida de verdade e comecem a apelar só para... suplementação. Só que os estudos com magnésio também são, em grande parte, a gente sabe que é o magnésio porque tem todos estudos animais, in vitro, etc. Mas a verdade é que os estudos são feitos com comida de verdade. Então pode ser que aquela pessoa tenha uma prevenção do câncer de pâncreas não só por causa do magnésio, mas por causa dos fitoquímicos, de uma dieta melhor, porque são alimentos ricos em magnésio. Vindos da alimentação natural. Vindos da alimentação natural. Então vamos lá. Onde é que está o magnésio? O magnésio, como eu disse, é um nutriente fundamental para a produção de energia. Brotos de vegetais são locais onde você está tendo uma alta produção de energia, uma alta proliferação, então eles têm muito magnésio. Sementes têm muito magnésio. Grãos e sementes têm muito magnésio também. Por quê? Porque são germe da vida. Tem que sair... Germinar. Tem que germinar. Então eles têm muito magnésio por causa disso.
O magnésio, ele está no centro da molécula de clorofila. Não existe molécula de clorofila sem magnésio. É uma impossibilidade. Então, se você vê um vegetal bastante verde, tipo aquela planta ali, ela está cheia de magnésio. Então, se a pessoa se focar em consumir sementes, folhas, brotos, a pessoa dificilmente vai consumir menos que 300 miligramas de magnésio por dia. Para ela chegar, dificilmente, né, por pior que esteja, pode ser que ela consiga passar. Pode ser que para ela, uma cápsula de 150 miligramas de magnésio quelado por dia, bote ela no 400 miligramas, que é quando ela começaria a ter uma função fisiológica otimizada e não apenas suprida. Mas sempre as duas. Vamos combinar. O principal é a alimentação. Exatamente. Porque na alimentação você tem os fitoquímicos. E as pessoas frequentemente se orientam por doses muito altas de fitoquímicos que são farmacológicas. Você não precisa de muito resveratrol para que ele haja na expressão gênica, por exemplo. Você precisa só de um pouquinho. O gene vai lá, reconhece o resveratrol, entende que você está na primavera e não num deserto e muda até a expressão do receptor da vitamina D. Então... não abrir mão da gente não abrir mão nunca da dieta. Exatamente. Nunca da dieta. Buscar o magnésio na dieta. Principalmente... Mas eu acho que a suplementação ainda assim vai ser obrigatória, porque eu não conheço ninguém que consiga manter mas mesmo assim... Obrigatória não, mas altamente aconselhável. Sim. Não existe suplementação obrigatória. Mas bastante sempre aconselhável. Os dois lados, para que se atinja... Não, o principal é a alimentação. Exatamente. O principal é a alimentação. Exatamente. E aí vê. E entender os princípios, né? Quando você entende o princípio que o magnésio gera energia, você já sabe onde o magnésio está, né? Exatamente. Ele não vai estar no pão, né? Ele vai estar no grão, ele vai estar na semente. Ele vai estar onde está gerando a vida. Ele vai estar no verde, na clorofila que tem magnésio, né? Exatamente. No broto. Até na víscera que tem a mitocôndria, né? O fígado tem muita mitocôndria, vai ter magnésio.